Achou? Visitante aí, né? Amém, amados? Ezequiel, capítulo de número 47, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelo. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos, os seus pântanos, não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para salto. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore e dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Amém, irmãos? Podem sentar, graças a Deus. Amados, há algumas semanas nós falamos sobre o capítulo 37, né? Vocês me ouvem bem? Estou com o nariz bem entupido hoje, né? Aí, resfriado me derrubou. Mas amém. Irmãos, falamos sobre Ezequiel 37, sobre o Vale dos Ossos Secos. Ali a gente viu que o profeta, ele teve uma terrível revelação. E no início foi, eu acredito, indigesta, né? E depois passou a ser uma revelação tremenda. Porque tem um monte de gente que é metida a profeta hoje, né? Tem um monte de gente, não só hoje, assim, a história como um todo, sempre tem aqueles, né? Que acham que profetizam, que veem alguma coisa. Mas o que Ezequiel viu, irmãos, se a gente para ler o livro de Ezequiel, daqui a pouco chega, né, na nossa leitura anual, né, o profeta Ezequiel, amados. Além de ser difícil a interpretação, são visões pavorosas. Porque quando a gente fala de ver anjo, e até quando a gente realmente tem uma ação sobrenatural, uma experiência com Deus de ver um anjo, eles se revelam de uma forma um pouco mais tranquila, né? Acredito que é como Gabriel apareceu ali no início de Mateus, aquela coisinha um pouquinho mais, apareceu para Zacarias, né? Aquela coisinha um pouquinho mais light. Mas a descrição de Zacarias, e tinha olhos por detrás, por de frente,
né? Você fica imaginando como é que foi aquilo. Não era uma coisa talvez agradável aos olhos. Ezequiel 37 é a mesma coisa. Ele está num vale cheio de osso seco. Osso seco quer dizer o quê? Morte. Um monte de cadáver. É como se você fosse um cemitério e tivesse todos os ossos ali para fora. Foi o que o profeta Ezequiel viu. Foi aquela coisa triste. Só que depois ele tem a revelação da restauração através do mover que Deus ia fazer. Capítulo 47, o Senhor está dando a revelação sobre o templo. Ele já vinha dando da restauração do templo e etc. Só que aqui ele fala das águas. Essas águas saíam do templo. E para a gente entender esse texto, a gente precisa entender o que representa o templo no Antigo Testamento. O templo, ele foi construído através de uma direção que o Espírito Santo de Deus deu aos antigos. O templo, ele foi construído para que o povo tivesse um lugar aonde ir para adorar. Que vezes por ano o Senhor se manifestava ali. Vezes por ano eles apresentavam ofertas ali. A gente está em Levítico, né? Na leitura a gente vê, tem oferta disso, oferta daquilo, sacrifício disso, sacrifício daquilo. Tem gente que tenta correr de Levítico, né? Tem gente que não gosta muito de ler porque é um pouco maçante ali. Tá rindo, ó, tá se acusando. Não falei de ninguém, mas tá rindo ali, a irmã. É um pouco mais complexo de ler, porque é muita lei, é muita repetição. Às vezes parece que a gente está lendo a mesma coisa, mas tudo aquilo era para mostrar a seriedade com que o Senhor tratou aquela dispensação, aquele período da manifestação de Deus, para que houvesse perdão, remissão, redenção e arrependimento. Para que o templo existisse como templo, todas aquelas cerimônias tinham que ser seguidas, elas tinham que ser praticadas, para um objetivo, para que quando o sumo sacerdote ele entrasse uma vez por ano no Santo dos Santos ou no lugar santíssimo, a presença de Deus se manifestasse. Esse era o objetivo deles, era o que eles mais desejavam, era o que o Espírito de Deus mostrou para eles que tinha que acontecer e era o que eles queriam. Então o templo não era só uma representação de uma riqueza muito grande, não era só uma glória física, terrena, um símbolo muito grande. O templo representava a manifestação de Deus na terra dos viventes. O templo representava a presença de Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento, o conceito de templo muda. Porque se no Antigo Testamento o templo era algo parado, fixo em um lugar, aonde a glória de Deus se manifestava de tempo em tempo, no Novo Testamento não. No Novo Testamento, o templo deixa de ser uma estrutura. É por isso que aqui não é o templo. A gente pode se referir como templo, não tem problema. Mas no conceito e nos moldes do Antigo Testamento, não é templo. Não é templo. O templo sacro, santo, agora se chama igreja. O templo hoje é o povo de Deus. O templo não sou eu e não é você. O templo somos nós. O templo é o coletivo, é a igreja de Cristo. Por isso Paulo fala: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 3, ele está falando no plural, nós somos o templo. E aonde é que o Espírito de Deus se manifesta? Aqui. É no meio do seu povo. Quem carrega a presença de Deus hoje é o templo, lá em Jerusalém, que não é mais o templo, né? Foi destruído, querem reconstruir. Não é o templo físico que carrega, e não é uma vez por ano que a presença se manifesta. Agora são todos os dias na vida da igreja, o organismo vivo, o corpo de Cristo. Essas águas
elas saíam do templo. E no que elas saíam do templo, elas iam até uma região geográfica que o texto vai nos levar, que é a região que hoje nós conhecemos como o Mar Morto. Por que o Mar Morto tem esse nome? Porque não tem vida lá. Porque o sal é muito pesado ali. Se a gente vai a Jerusalém, se um dia algum irmão tiver a oportunidade de ir, vá a Israel, Jerusalém, e for nessa região, você vai receber instruções específicas do que fazer previamente antes de entrar no rio, antes de entrar no Mar Morto. Apesar de que está acontecendo um milagre lá, né? O Mar Morto está voltando. Já voltou? Pode falar. Já voltou? Aonde eu tinha visto, estava voltando, mas eu vi tem muito tempo, né? Então já voltou a ter vida. Então nem vai receber muita instrução. Essa profecia, categoricamente, já se cumpriu. Olha como a palavra de Deus é poderosa. Olha como a palavra de Deus é viva. Tanta coisa para a gente pregar, tanta Bíblia para a gente estudar, e as igrejas vão inventando moda. Olha como é poderoso, uma profecia de não sei quanto tempo antes de Cristo se cumprindo nos nossos dias, e a maior delas vai se cumprir, aquela de Apocalipse. Eis que diz o amém, certamente cedo venho. Amém? Mas então, essas águas, elas iam até o Mar Morto, que não tinha vida. O peixe não sobrevivia ali. Ele ficava boiando, peixes e mais peixes. Não se cultivava nada naquele lugar. Você botava a mão ali, por uma determinada parte do Mar Morto, você conseguia até andar por cima, de tanto sal que tinha. Era um mar cheio de morte. Era um mar que não tinha nenhuma esperança. Apocalipse vai nos ensinar que o mar representa as multidões. O mar representa o mundo. E dentro do que eu quero falar com vocês nessa noite, a igreja, que é o templo, ela emana uma água purificadora para esse mundo, para trazer avivamento e trazer restauração. Aquilo que Ezequiel viu no final da visão de Ezequiel 37 é o que acontece metaforicamente hoje, irmão Everaldo, lá com o Mar Morto, que ele tornou a ter vida. A igreja tem um poder hoje, que é dar vida a esse mundo caído e esse mundo morto. As águas purificadoras são a ação do Espírito Santo de Deus para trazer um mover de restauração, vida e avivamento nesse mundo caído, perverso, mau, morto, destroçado. Nós temos esse poder. Só que o interessante, o Senhor mostra para Ezequiel isso, e ele fala assim: aonde essas águas tocam, volta a ter vida. Só que ele fala: Ezequiel, vem aqui, eu vou pegar uma trena. Está dizendo que ele pega uma fita, um cordel de medir, né? Na versão Vita e corrigida e atualizada, né? A gente fala trena. Ele pega a trena, mede, Ezequiel, mediu, ele começou a andar. No que ele andou aquela metragem, as águas davam nos tornozelos. Ezequiel, anda a mesma metragem, dava nos joelhos. Anda o mesmo, Ezequiel, dava nos lombos. Sabe o que é isso, amado? É a caminhada. A caminhada, ela tem que ser para frente. A gente não pode retroceder. A gente não pode recuar. A gente não pode olhar para trás, porque conforme entra, está meio gelado. É diferente, eu estou em uma temperatura aqui. Não, mas caminha. Não, mas está meio estranho, aqui só tinha morte. Não, caminha, avança, amadurece, cresce. Porque no tempo em que herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que ele seja senhor de tudo, Gálatas 4. Eu ouvia e eu falava como menino, 1 Coríntios 13. Eu sentia como menino. Agora que eu me tornei homem, eu deixei de lado as coisas
de menino, ele avançou, ele cresceu, ele amadureceu. Ezequiel, anda, Ezequiel. Ezequiel, vai para frente, Ezequiel. Não observa apenas, se envolve, Ezequiel. Ezequiel, o avivamento, ele está aí. Cabe você querer participar dele ou não, Ezequiel. O avivamento, ele não vem por meio de você, Ezequiel, mas você pode participar do avivamento que eu vou derramar, Ezequiel. O avivamento, o Espírito Santo dá. Agora, o caminhar nele depende de você. O avivamento não depende de você e nem de mim. Agora, usufruir dele depende. Porque o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda, ele nos auxilia, mas se não tiver o andar, se não tiver a caminhada, de nada vai valer. Ezequiel, eu estou purificando esse mar. Eu estou trazendo vida novamente. Eu quero derramar um mover específico, Ezequiel. Caminha nele. Anda nessa direção que eu estou te chamando para caminhar, Ezequiel. A gente tende a achar que o mover do Espírito vai vir e a gente vai sentir e vai ser levado na correnteza. Ele estava no mar, mas a correnteza não levava. Ele tinha que andar. Eu me lembro do que Paulo fala para Timóteo. Ele fala assim: Timóteo, reaviva o dom de Deus que está em ti, que te foi imposto pelas mãos do presbitério. Reaviva o dom de Deus que há em ti, Timóteo. Ele não fala assim: ó Deus, aviva novamente. A gente pode orar, a gente tem que orar por isso. Só que existe uma atitude que eu e você temos que ter, que é reavivar aquilo que Deus já confiou em nós. Romanos 11 diz que os dons de Deus são irrevogáveis, são imutáveis. Se Ele entregou o dom na tua mão, se Ele entregou uma missão na tua mão, reaviva essa missão, reaviva esse dom, reaviva esse talento. Caminha, Ezequiel, caminha, vai para o fundo do mar. As águas dão no tornozelo. As águas, elas começam a andar nos joelhos. Fica difícil caminhar. Fica difícil andar. Incomoda andar. Não tem muita força, igual tinha quando estava no tornozelo, porque no início é mais fácil. É ou não é? Você vai para uma igreja nova, ou você se converte, é mais fácil caminhar, não é? Você não conhece muito, você não viu muito erro ainda. A gente fala que está no primeiro amor, né? Aí é um fogo, é uma empolgação, e quer fazer tudo, e caminha, mas depois vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil, vai ficando mais pesado. Mas a ordem do Senhor é: Ezequiel, eu medi mais 1000 côvados. Caminha. Anda. Avança na missão que eu te dei. Avança, Ezequiel, no dom que eu te dei. Avança, Ezequiel. Reaviva o dom de Deus que é em ti. Avança. Avança, mas ainda, Ezequiel, não é o suficiente. Caminha, dá-nos longos. Ezequiel, vou medir mais uma e você vai caminhar. Aí não dá mais pé. Eu me lembro, quando jovem, ouvi um pregador falando uma coisa que eu achei interessante. Ele era um pastor, né? Ele é um pastor. Aí um outro pastor chegou até ele: pastor, está acontecendo isso e isso lá na região. A igreja está assim, assim, assado. Eu estou perdendo o controle da igreja. Ele falou: assim que é bom. Porque quando o pastor não tem mais o controle da igreja, quer dizer que Deus está no controle. Ezequiel, ele não conseguia mais ter pé. Ele tinha perdido o controle, porque as águas estavam submersas. Ele estava profundo. Ele não teve que ajoelhar, ele teve que caminhar. Tem horas que a gente precisa se prostrar diante de Deus, mas outros momentos a gente precisa caminhar. Outros momentos a gente precisa avançar.
Ele já deu inúmeras palavras. Ele já falou o que Ele requer de ti. Se você tem uma causa, um problema com alguém, irmão, você não precisa de uma revelação. Você não precisa de uma língua estranha. Você precisa perdoar ou pedir perdão. Se você deve a alguém algo, você precisa acertar as contas. Qualquer coisa que a palavra já te diz o que fazer, você não tem que esperar uma grande revelação. Vai e faça. Vai e execute, ande em santidade. Você não precisa se prostrar, você tem que caminhar. Você tem que ir mais profundo. A gente vai achar que caminhar mais profundo na presença de Deus é orar 20 horas por dia, ler a Bíblia outras 40 horas por dia. O dia só tem 24, né? Mas a gente acha que é ler a Bíblia e orar o dia todo. Não, é a gente colocar a nossa vida diante do altar em santidade, porque essas águas, elas são águas que purificam, elas são águas que lavam, elas são águas que limpam. Então caminha, que conforme você caminha, conforme você acerta a tua vida, conforme você vai moldando o teu caráter ao caráter de Cristo, as águas vão te limpando. Se o teu pecado for vermelho como carmesim, ou for vermelho como escarlata, ele torna branco como pura lã, ele torna branco como a neve. O que que você faz? Você caminha. Você caminha, você caminha até a água te tomar por inteiro. É isso que eu e você precisamos, amados irmãos. É isso que eu e você precisamos, caminhar e não parar mais. Precisamos ter uma atitude consciente. Precisamos ter uma atitude verdadeira. Precisamos ter uma atitude intencional diante daquilo que Deus está fazendo. Precisamos olhar para o mover que Deus está levando a nossa igreja e falar: Senhor, eu estou nesse mover. Senhor, o Senhor tem dito, o Senhor tem direcionado a igreja e o pastor ao evangelismo. Senhor, eu me coloco na brecha. Senhor, eu me coloco diante de Ti. A forma que vai ser, o Senhor vai instruir, mas eu quero participar desse mover. Eu preciso ver a Tua glória, eu quero ver a ação do Teu Espírito. Eu me coloco na Tua posição, Senhor. Eu vejo e eu entendo que o Senhor quer restaurar minha família, minha mãe, meus filhos, meus irmãos, meu pai, meu marido, minha esposa, Senhor. Então eu me coloco na brecha, eu ando nesse mover, eu caminho até estar submerso e ver o agir do Teu Espírito, porque eu vou ver o mar que estava morto, eu vou ver ele cheio de vida, eu vou ver ele fluir do poder de Deus. Irmãos, a pavuna, ela pode servir o que for, pode servir outros deuses, pode ter outras religiões, pode servir outras entidades, pode estar entregue ao diabo, a pavuna, o Rio de Janeiro, o Brasil. Mas enquanto esse ministério estiver de pé, haverá um facho de luz nessa nação para pregar o evangelho e levar vida por onde passar. Seja participante disso. Caminha, avança. A água está no tornozelo para alguns, caminha. Vitor, a minha está no joelho, caminha. Eu acho que a minha está no lombo, caminha. Continua. Eu estou submerso, não dá pé, que eu tinha que nadar, fica aí, que aí você vai ver a vida. E continua caminhando, continua avançando, não saia da direção. O avivamento, ele é uma obra do Espírito Santo. O avivamento é uma obra que Deus estabelece. Tem uma palavra que diz no Novo Testamento, nos Evangelhos, não é nos Evangelhos, né? É no Evangelho, porque o Evangelho é um só, né? Tem uma palavra que diz no Evangelho de Jesus, que ele fala assim: tudo que ligares na terra será ligado no céu, né? Na King James, ele traz um conceito interessante, que é o que mais se aproxima do grego. Ele fala: tudo que for ligado na terra terá sido ligado no céu. O que isso quer dizer? Pela King James,
Tudo que foi ligado na terra, antes de ser ligado aqui, já foi ligado lá. A outra versão, ela fica ambígua, fica dúbia. Tudo que foi ligado na terra será ligado no céu. Ou já foi, ou ainda será. O terá sido já mostra que já foi ligado lá, para acontecer aqui. Ou seja, foi planejado lá e é executado aqui. A gente só precisa andar nessa direção. E quando a gente fala o que foi ligado aqui vai ser ligado lá, é como se a gente desse alguma ordem para acontecer alguma coisa lá. Mas não é assim que funciona. A ordem vem de lá para acontecer cá embaixo. A ordem é para a igreja. O posicionamento é meu e teu. O templo é a igreja, é o organismo vivo. A água flui desse organismo, que o cabeça é Cristo. A água vai purificando, a água é o avivamento, é a direção, é a palavra de Deus. Vai participar dela quem estiver caminhando por meio dessas águas. Porque o que for ligado aqui, já foi ligado lá. Se vai acontecer aqui, a ordem já veio lá de cima. O mover que Deus quer fazer aqui, Ele vai fazer aqui, independente da disposição que nós tivermos. Por quê? Porque o mover é dele, não é propriedade nossa. A ação é dele, não é nossa. Mas a gente pode participar e ver uma obra gloriosa acontecer. O avivamento acontecerá. Basta nós nos posicionarmos diante das águas purificadoras. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé. Antes de encerrar o culto, vamos orar.